peraí, ele tinha problemas de memória? Por que o N não salvou o neto? Até pra Ahsoka ele apareceu e não falou com Kylo Ren. Chegou a hora de mais um Jedi Responde, o quadro daqui do Diário Rebelde, onde eu respondo as suas perguntas e dúvidas sobre Star Wars. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e estamos de volta com o Jedi Responde. E olha só, se você tem alguma dúvida ou pergunta sobre Star Wars, você pode ir agora na aba de comunidade daqui do canal, porque eu abri agora mesmo o post para você mandar as suas dúvidas, ou também no Instagram do canal, @DiárioRebeldeSW. O link está aqui embaixo na descrição, eu botei agora nos stories e você pode mandar as suas perguntas por lá também. Bora começar com a pergunta do Doomslayer 9138. Quem vence, Caio Katarn ou Starkiller? Vocês gostam de me colocar nessa saia justa de lutinha, né? Sim, não seja besta! Então, assim, é difícil fazer conteúdo comparativo de lutinha, porque tem muitos fatores que importam muito mais além do único e exclusivamente poder e habilidades dos personagens, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Faça ou não faça. Disclaimer feito, eu acho que quem varreria o chão com a cara do outro seria o Starkiller. Ele ia fazer picadinho do Caio Katarn. Caio Katarn é forte, é um personagem bem habilidoso, que utiliza ali habilidades mais variadas, além da força, sabre de luz, né? Ele tem algumas habilidades no cotidiano, como lábia, blaster e umas malandrices meio Han Solo. Mas não tem como, o Starkiller é muito apelão, ele é o nosso Goku de Star Wars. Eu já fiz até conteúdo sobre o Starkiller e posso fazer um vídeo de história completa sobre ele, o Galen Marek. Então pede aqui embaixo nos comentários, porque eu tô doido pra fazer esse vídeo, na verdade. Eu adoro o Starkiller, já até fiz cosplay dele. Túnel do Tempo. Próxima pergunta é do Henrique Rock 4308. Ahsoka sabia que Obi-Wan estava vivo depois da Ordem 66? É uma pergunta boa, viu, Wing? Porque essa dúvida rola mesmo pela internet. Mas não, a Ahsoka não sabia que Obi-Wan estava vivo depois de tudo que rolou na Ordem 66. Se ela soubesse, teria imediatamente ido procurar o Bião e vice-versa. Ele também não sabia que a Ahsoka estava viva, o que é estranho, porque ambos tinham contato com Bail Organa durante a Era Imperial. Então, o Bail simplesmente poderia ter feito um entrar em contato com o outro. Mas sei lá porque que isso nunca aconteceu. Talvez por cautela, né? Já que um Jedi em um planeta já chamava muita atenção e botava muita gente em risco, que dirá dois Jedi juntos, ainda mais sendo os dois Jedi mais famosos das Guerras Clônicas, principalmente o nosso querido Obi-Wan Kenobi. Hello there. Agora vamos para a pergunta da Ju Portilha. Olha só, existe alguma teoria ou conexão que relacione os deuses de Mortis com a criação da Ordem Jedi Sith? É um questionamento bem interessante e faz todo sentido a pergunta, porque os deuses de Mortis estão relacionados à origem de tudo, né? Da força, da galáxia, e eles estão ali desde o início dos tempos. Desde a época em que tudo era mato na galáxia. Mas até onde a gente sabe, pelo menos, eles não têm ligação com a origem de ambas as ordens. Até porque tanto no Legends quanto no Canon, até onde se sabe pelo menos, a Ordem Sith surgiu por culpa da Ordem Jedi, porque foi um estudante Jedi que se rebelou para o lado sombrio que criou a Ordem Sith após debandar dos Jedi. Isso no Canon. No Legends, como eu já contei aqui no canal, os Sith surgiram de um evento conhecido como a Escuridão dos 100 Anos, onde esses rebeldes do lado sombrio lutaram contra a Ordem Jedi, perderam e foram condenados a vagar pelo espaço em uma nave. Até que ela pousou em Korriban, eles entraram em contato com o Sith puro sangue e assim misturaram suas culturas, criando a Ordem Sith. Aliás, tem vídeo aqui no canal, aqui em cima no card, sobre o Sith puro sangue, recomendo você assistir. Aqui tem informação! Porém, apesar de não estarem ligados à origem de ambas as ordens, os deuses de Mortis tiveram influência nos ensinamentos dos Jedi. Por gerações, os Jedi foram passando para frente as lendas de Mortis, lendas que contavam sobre um lugar de geografia impossível dentro de um monólito gigantesco e que abrigava 3 seres que representavam a força, como vemos em The Clone Wars. E o mais curioso é que no Legends, nos quadrinhos Alvorecer dos Jedi, que conhecemos, né, a origem das Ordens Jedi, no caso dos seus antecessores, né, a Ordem Jedi, nesses quadrinhos a gente vê sensitivos serem buscados em diversos planetas para se tornarem estudantes da força. Por quem, ou melhor, pelo que eles são buscados? Pelas Toyor. Como é que é, rapaz? E as Toyor eram o quê? Você deve se perguntar. Monólitos gigantescos, ou monolitos, enfim. Não se sabe até hoje a origem delas ou de onde vieram, mas elas iam de mundo em mundo e atraíam sensitivos à força para estudar os caminhos da força dentro dessas Toyor, e assim a Ordem Jedi foi formada. Será que os deuses de morte estavam por trás disso tudo? Bom,
Não sabemos ainda, mas a gente deve saber mais informações sobre os deuses de Mortis na segunda temporada de Ahsoka, que vai estrear muito em breve, e também no filme do James Mangold, que promete contar a origem da Ordem Jedi. Fulvio CM97 pergunta: como iniciou sua paixão por Star Wars? Bom, essa é uma pergunta que não necessariamente é sobre Star Wars, mas é sobre mim. Mas como o Fulvio participa direto dos comentários aqui no canal Diário Rebelde, eu vou te responder, Fulvio. Eu comecei a gostar de Star Wars porque a minha mãe, né, que a força tenha, ela me levou para assistir Ameaça Fantasma nos cinemas, né, junto com minha tia e tal. Minha mãe gostava muito de Star Wars, e aí eu comecei a ver pelas prequels, lá em 1999. Eu tinha 6, 7 anos de idade, alguma coisa assim. Depois a minha mãe me levou para ver Ataque dos Clones em 2002, e foi aí que começou tudo. Minha mãe, inclusive, tinha um álbum de figurinhas de Star Wars, Episódio 4, Uma Nova Esperança, da década de 70, mas ela não imaginava que ia ter um filho que gostasse de Star Wars, e, infelizmente, né, num ataque de raiva, porque meu avô não deixou ela assistir o filme nos cinemas, ela rasgou o álbum de figurinhas completo, imagina só. Enfim, a minha mãe, ela sempre dava muita força para eu gostar de Star Wars, porque era um filme que ela gostava muito, e ela acabou, inclusive, fazendo parte do Conselho Jedi Bahia comigo, quando eu e alguns amigos refundamos o fã-clube, e eu me tornei, né, presidente do Conselho Jedi Bahia. E mamãe teve uma grande participação em eu gostar de Star Wars e em eu ser o fã que eu sou hoje. Fã-clube do Enclave da Força quer saber em que planeta aconteceu a Batalha de Hoth. Olha aí, que cor é o cavalo branco do Napoleão, né? Esse pessoal do Fã-clube do Enclave da Força é igual o Thiago, piadista e tio do pavê pra caramba. Mas assim, eu acho que a Batalha de Hoth aconteceu no planeta Hoth. Certa resposta. Só acho mesmo, né? Mas eu preciso pesquisar mais a fundo aqui nos meus livros, porque é um questionamento bem complexo. Agora, Pancake Spillgate Pro OFC. Os Sith do Legends, como Nihilus e Vitiate, ou Vitiate, né, podem se tornar cânone? Se sim, como você imagina a reintrodução deles em Star Wars? Eu acho que eles podem se tornar cânone, inclusive alguns dos Sith mais famosos têm os seus nomes nas frotas do Palpatine ali em Exegol, como por exemplo Frota Revan e por aí vai, mas para eles entrarem realmente no cânone, eu acho que deve ser algum material que a gente ainda vai ver, como por exemplo algum filme de Star Wars que esteja planejado. Quem sabe o filme do James Mangold, que vai contar a origem da Ordem Jedi, ou, se Deus quiser, se a força permitir, uma série de TV do Disney Plus que conta a história da Velha República. Tem um rumor, inclusive, da história do Revan ser contada por uma série de TV. A gente falou aqui no canal, tá aqui em cima no card para você conferir. E eu gostaria muito de ver o Nihilus ou o Vitiate, de alguma forma no cânone, aparecendo numa série de TV. Ou quem sabe numa trilogia nova de filmes de Star Wars, porque para mim Star Wars, né, sua verdadeira casa é nos cinemas, e ver uma grande guerra Sith na tela grande seria muito legal. Penúltima pergunta de Rosano Souza dos Santos 7368. Salve, salve todos do canal. Quem foi Snoke e de onde ele vem? Vamos lá. Salve, salve. Mandar um salve pra... Snoke era um clone criado artificialmente pelo Imperador Palpatine, Darth Sidious, lá em Exegol, durante seu período de exílio após ter sido derrotado por Anakin Skywalker em Retorno de Jedi. Depois disso, cultistas do culto conhecido como os Sith Eternos ressuscitaram Palpatine e assim ele foi criando planos e fazendo preparativos para tomar a galáxia nos anos seguintes. Um desses preparativos foi Snoke, um clone criado artificialmente para ser os olhos de Palpatine na Primeira Ordem de Kylo Ren. Inclusive, lá no início de Ascensão Skywalker, o episódio 9, Palpatine fala a Kylo que ele criou Snoke e a gente vê um take outro clone lá de Snoke numa espécie de tanque. Provavelmente os planos para ele seriam mais ambiciosos originalmente, mas como a gente sabe, a direção e planejamento das sequels foi conturbada, então eles mudaram muita coisa de última hora, como o próprio Palpatine. Provavelmente, nos planos originais, Snoke não teria nenhum tipo de relação ou ligação com Palpatine. E agora vamos para a última pergunta de EasyDM. Salve João, adoro o canal. Gostaria de saber uma incógnita das prequels. Qual seria a explicação do Anakin não ter aparecido pro Kylo Ren? A gente sabe que o Palpatine implantava vozes de Vader na cabeça dele, mas é impossível não terem contado pra ele, desde a infância, o sacrifício do avô. Que o Anakin era o escolhido, que o Luke o viu como fantasma da força do lado bom, e aí, ele tinha problemas de memória? Por que o N não salvou o neto? Até pra Ahsoka ele apareceu,
e não falou com Kylo Ren? Então vamos lá, meu caro Wing. É o seguinte, é uma questão que infelizmente a gente não tem uma resposta oficial. Não ainda, pelo menos, né? Porque tá rolando Legacy of Vader, a HQ de Star Wars, que fala do Kylo Ren descobrindo o legado de Darth Vader e tá tendo cobertura aqui no canal, aqui em cima do card. Mas realmente, vendo o Anakin aparecendo até pra Ahsoka e conversando com a Rey em Ascensão Skywalker, a gente fica questionando por que ele nunca conversou com seu neto. O que dá pra gente fazer aqui é juntar algumas informações que a gente tem pra supor o motivo pelo qual ele não apareceu pro Ben Solo. Por exemplo, um dos motivos que pode justificar o porquê ele não ter aparecido pro Kylo Ren é que em vários momentos e em vários materiais da saga, seja em filmes, séries, livros, etc., é dito que o lado sombrio obscurece a mente e torna tudo muito mais incerto e envolto em uma espécie de cortina de fumaça, deixando o usuário do lado sombrio mais isolado. É um pouco semelhante ao que ocorre quando um usuário da Força corta o seu contato com a Força, como Luke fez durante seu exílio em Arctor. O usuário, ao cortar o seu contato com a Força, torna qualquer influência dela muito difícil. Por isso que Anakin, Obi-Wan e Yoda não conseguiam entrar em contato com Luke durante seu exílio. E o mesmo pode ocorrer com usuários do lado sombrio. Pode ser que, devido à influência do lado sombrio ao indivíduo, qualquer contato externo se torne muito difícil. Externo, no caso, né, espiritual. Estamos falando aqui de espíritos da força. E aí, como o menino Kylo estava muito afundado nas trevas, ainda mais depois de matar o líder supremo Snoke, pode ser que isso impedia qualquer contato externo com ele. Talvez por isso Anakin não conseguia conversar com seu neto, porque qualquer contato de um ser da luz se tornava muito difícil. E talvez por isso Palpatine conseguia ter contato com ele e influenciar sua mente, pois ele era um ser do lado sombrio também. E aí, deu pra entender essa explicação aqui que eu fiz? Sim, mula. Digo, não, mula. Então vamos resumir. Quando o usuário do lado sombrio está muito afundado na escuridão, talvez influências e contatos de seres do lado da luz se tornem mais difíceis de acontecer. Mas essa é uma questão bem curiosa mesmo, porque no livro Art of Star Wars The Force Awakens, a gente vê uma arte conceitual de um fantasma da força de Anakin que seria usado em Despertar da Força. E aí fica a dúvida, será que ele apareceria pro Kylo na trama? Bom, acho que a gente nunca vai saber. E aí, gostaram desse Jedi Responde? Eu tava com saudade desse quadro, eu gosto muito de conversar com vocês aqui no canal. E pode mandar, viu? Pode mandar suas perguntas, suas dúvidas sobre Star Wars, até curiosidade sobre mim, sei lá. Manda lá na aba de comunidade do canal, eu fiz o post específico para você mandar as suas dúvidas de Star Wars e também no Instagram do Diário Rebelde, que o link tá aqui embaixo. Mandei nos stories, tem caixinha de pergunta lá, é só responder e mandar a sua dúvida. Tem muito mais conteúdo de Star Wars aqui no Diário Rebelde, como outros Jedi Responde. E se você ainda não se inscreveu no canal, deixa seu like, se inscreve e que a força esteja sempre com você.